Hoje nós vamos falar sobre o livro O Lugar, da escritora francesa Annie Ernaux. Em outras lives eu já tinha feito, inclusive, uma análise de um livro dela chamado O Acontecimento. E podem ter certeza que muita coisa que a gente viu naquele livro pode se explicar a partir das relações e também do estilo de vida da própria Annie Ernaux, para que ela tomasse determinadas decisões na vida dela. Então, se você acompanhar direitinho essa live hoje, você vai perceber o quanto existem relações diretas com o comportamento, com as decisões, com as escolhas que a Annie Ernaux teve que tomar no outro livro lá, nas situações que ela viveu no outro livro chamado O Acontecimento. Hoje a gente vai falar sobre O Lugar, um livro que foi publicado pela primeira vez em 1983 na França, já teve mais de 950 mil cópias vendidas, já foi traduzido em 29 línguas e de fato é um grande sucesso. A autora, inclusive, recomenda a leitura desse livro para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Ela diz que seria o ideal que, inclusive, escolhesse esse livro para ser o primeiro a ser lido dentro da produção artística literária dela própria. Então vamos entender um pouquinho mais sobre quem é a Annie Ernaux, como é que ela produziu seus textos. A gente sabe que ela cria um gênero até então que não tinha sido produzido, que se chama a autoficção. E alguns escritores franceses de renomados, de grande sucesso, se inspiraram nela e começaram também a galgar esses passos, esse caminho, produzindo textos que tratam de questões pessoais, de memórias, do rememorar de lembranças, de situações da vida pessoal, dentro de algo que é quase um antiliterário, mas ao mesmo tempo compõe nessa remontagem desses quadros, né, que compõem a vida da autora, traz sim algumas considerações que são extremamente importantes. Então, o que a gente vai entender? Ela inova porque ela fala dela, mas ao mesmo tempo que fala dela, não é uma questão assim muito sentimental ou muito pautada nessa figura da primeira pessoa do singular, do eu. É sempre como se ela estivesse falando da vida dela, olhando por uma perspectiva diferente, como se ela estivesse fora da situação, observando a sua caminhada, as suas escolhas, as suas decisões durante a sua trajetória como pessoa, mas não uma pessoa dissociada do tempo e espaço. A gente percebe nitidamente nessa obra, principalmente, né, em Um Lugar, o quanto ela também é mulher do seu tempo e desse espaço. E como o acesso ao mundo acadêmico, a intelectualidade, a foi afastando inclusive das suas origens e causando um distanciamento muito claro entre ela e o pai, principalmente quando ela ainda estava no período, já desde o período que ela estava na adolescência. Então, o que a gente vai entender a partir de então? A própria Annie Ernaux diz que quando começou a pensar em por que escrever sobre o pai, existia ali um clique, algo que me incomodava. E tudo isso surgiu porque no período em que ela estava se organizando, né, fazendo ali uma seleção para que se tornasse uma professora, ela decide visitar o pai e ela iria apresentar, inclusive, o filho dela, né, pela primeira vez aos pais. Só que quando ela chega, né, ela pouco teve um tempo assim para conseguir matar saudades, né, e apresentar o filho. O pai fica doente e 3 dias após essa visita, enquanto ela ainda estava lá, o pai acaba falecendo. Então a gente já entra na história, a gente percebendo essa ida dela até a casa dos pais para visitá-los. Depois a gente já vê a notícia de que o pai faleceu e a maneira como isso foi dado foi de uma maneira impactante, né? A mãe, meio de uma maneira neutra, de uma maneira mais conformada, diz que tudo acabou. E então ela entra no quarto, vê ainda o pai com os olhos parados, como se estivesse olhando na parede que estava por trás dela, a boca um pouco aberta. Então ela vê aquela cena, né, daquele aspecto de morte do pai, vê as pessoas próximas da família perguntando: como é que ele tá? Como é que mudou o semblante? E isso compõe um quadro que é inquieta. Ou seja, é muito comum na Europa que as pessoas elas não sejam enterradas, como acontece com muita frequência no Brasil, no outro dia. Então, pode ser até uma semana de velório. Então ela fala que lá no quarto eles organizaram, depois de um tempo o cheiro já ficou um pouco ruim, como se fossem de flores apodrecidas ou mortas, da curiosidade das pessoas que conheciam o pai
Eu vou contar para vocês melhor, né, que ele morava na casa e na parte de cima e embaixo era um comércio que ele tinha. Então os clientes mais próximos podiam ir se despedir, vê-lo, né, naquela situação, outros nem tanto. A mãe não tinha dado essa permissão para que ele fosse visto. Mas o que é que a gente vai entender? Por que Annie Ernaux acha tão importante falar sobre a sua situação com o pai? A gente lendo o livro percebe que na verdade esse estalo, esse clique, por que falar sobre meu pai? Por que isso agora vem à tona para mim de uma maneira tão severa, tão importante? É porque existe uma rebelião de estudantes anos depois, um ano depois. Não, gente, me enganei. Eu acho que foi um ano depois, em 1968, há uma revolta de estudantes e tem toda uma problemática na faculdade falando sobre a questão da relação desses estudantes, desses intelectuais com as origens dessas pessoas. Então é a partir de então que ela começa a entender, ora, agora eu entendi por que eu me distanciei tanto do meu pai, né? Que abismo era esse entre as origens, a simplicidade que ele tinha, a história dele e eu mesma. Ou seja, eu acabei me distanciando sem que nem mesmo eu percebesse. Quando eu vi, eu já estava vivendo um outro mundo, eu já estava tendo hábitos e me comportando como uma burguesa que era totalmente diferente daquilo que meu pai ou que a minha família toda viveu. Então, é a partir dessa situação com os estudantes que ela começa a perceber que ela também estava inserida dentro daquele contexto. E aí ela entende que ela precisa ser a voz dessas pessoas que eram consideradas subalternas, pessoas que não eram prestigiadas socialmente, mas que ela deveria provar que sim, essas pessoas também tinham muito o que dizer, tinham seus talentos e tinham sim a sua inteligência ou a sua competência para se firmarem socialmente. Então ela se vê também nesse propósito, porque entende que a origem dela não é uma origem burguesa, ela veio de uma família simples, muito simples, e aí ela começa a pensar o quanto seria importante pegar as cartas, pegar as situações, as lembranças que ela tinha e começar a contar a respeito da origem do pai dela e como é que esse pai, durante todo esse processo em que ele era tão diferente desse mundo intelectual e burguês, contribuiu para que ela se tornasse essa pessoa de que ele não tinha nenhuma vontade de participar desse mundo burguês, mas sabia que a filha teria melhores condições de ascender e de ter uma vida melhor se tivesse uma vida diferente daquela que ele teve. Então ela começa a ler essas cartas, buscar essas referências, buscar na memória essas situações em que viveu com o pai, para que ela pudesse conhecê-lo até melhor, entendê-lo melhor. É bem importante esse livro, porque a gente começa a ver que muitas vezes esse lugar ele pode ser visto a partir de 3 situações, né? Você pode ser o lugar que se representa o lugar onde você está, ou seja, o que você é, o que você está, tem a ver com esse território, com essa região, com essas influências que você sofre no que diz respeito ao lugar onde você está. Pode ser o lugar do outro, em que você se coloca e ver o outro como aquele que é diferente de você e que muitas vezes tem atitudes e tem comportamentos diferentes do seu, justamente por ele fazer parte de um contexto que não é semelhante ao que você vive. E você pode pensar que esse lugar pode ser um lugar interior, de entendimento da sua condição em relação à maneira como você se vê socialmente. Então, se a gente for analisar tudo nesse livro, né? Ele tem uma relação com essa questão desses múltiplos olhares sobre diversas situações. Annie Ernaux ela já é bastante conhecida por produzir textos que sempre englobam essa situação referente a um revelar a respeito da cultura, da história, da sociedade, da economia, da política do país. Então, no caso da França especificamente, nós vamos percebendo todo um contexto de guerra, da Primeira Guerra, quando fala do avô, um homem muito rude, um homem que não suportava a questão do estudo, uma pessoa que tivesse com um livro, uma revista lendo em casa, para ele já era um absurdo, não era necessário, que era muito duro mesmo e sempre cobrava dos filhos que eles trabalhassem na lavoura. Então a gente vai percebendo que dentro desse contexto, um homem que bebe, um homem que cobra, que quer que os filhos
não estudem, mas que fiquem ali trabalhando na lavoura. Esse é o contexto da França nos primeiros anos do século XX. Assim a autora pontua bem. Então ela vai começando a contar a respeito do pai, mas não parte dele, parte já do seu avô, né? De como o pai dele foi concebido, de como ele foi criado, em que contexto ele viveu. E valendo salientar aqui que tudo isso acontecia no norte da Normandia, que a gente sabe que é uma região, aliás, no norte da França, que é até hoje, né, tem muita questão polêmica de preconceito, né, existem algumas rivalidades, de hostilização em relação às pessoas que habitavam naquela região e habitam até hoje. Então a gente sabe que existem essas questões também muito discriminatórias, muito, vamos dizer assim, até de certo modo preconceituosas, vamos dizer assim, né? Porque essas pessoas moram nessa região e são consideradas inferiores e ignorantes. E o pai fica, né, trabalhando na roça, na lavoura durante muito tempo. É interessante que ela pontua que, embora ele chamasse essa lavoura, né, essa roça de cultura, a cultura no sentido do pedaço de terra que ele deveria cuidar, né, ele desprezava a cultura no outro sentido, ou seja, para ele não fazia a mínima diferença, por exemplo, ser letrado ou participar de uma escola ou coisa nesse sentido. Tanto que ele estudou até um determinado período, até que o pai entendeu que ficar sustentando uma pessoa que não pudesse contribuir não valia a pena, então tira o pai de Annie Ernaux da escola, né? O avô, no caso dela, faz isso, e ele passa a trabalhar somente na lavoura. Então diz que ele teve pouco acesso ao conhecimento, ele falava um dialeto, não falava o francês, vamos dizer assim, o polido, o erudito, um francês mais formal, e essa maneira de falar, inclusive, era hostilizada pelas pessoas, né? Então a pessoa que vinha do campo nesse período era vista com maus olhos, era vista como aquela pessoa inferior, uma pessoa que não tinha conhecimento, que não tinha muito o que oferecer. Então, depois de um determinado tempo, ele diz que conhece o mundo, né? Quando ele vai no período da guerra, ele acaba conhecendo a mãe de Ernaux numa fábrica, porque ele deixa de trabalhar na lavoura, ele não queria aquilo para ele começa a trabalhar numa fábrica. E quando a conhece, ela também era uma mulher que, de certo modo, ela meio que era mais ousada, vamos dizer assim, em relação às outras mulheres que viviam ali no campo, que estavam se dedicando tão somente a cuidar da casa e cuidar do marido. Então, as mulheres que trabalhavam nas fábricas, elas também eram hostilizadas, eram vistas como pessoas assim um pouco não confiáveis, porque as pessoas do campo entendiam que eram mulheres que, por exemplo, não saberiam nem sequer arrumar uma cama. Então, é toda uma sociedade que a gente vê a questão dos costumes, de uma opressão e dessas pessoas se sentindo cada vez mais acuadas, essas pessoas se sentindo cada vez mais menores, né, rebaixadas, porque não sabiam falar um francês de prestígio, porque eram pessoas realmente muito pobres, né, que viviam praticamente ali na miséria, que tinham que trabalhar muito para ter uma vida muito sofrida. Então, eram preconceitos sociais que faziam parte desse período e que era o contexto em que o pai da Annie Ernaux vivia. Então, ela vem dessa origem muito simples, muito humilde. Isso é bem demarcado no livro. O que é que vai acontecer depois? Ele começa a trabalhar na fábrica, depois ele começa a entender que ele deveria empreender. E então ele decide abandonar a fábrica, a esposa dele fica ainda trabalhando na fábrica e em casa, né? Enquanto que ele se dedica tão somente a essa mercearia, que é esse lugar que eu estava falando para vocês, que era uma mercearia como se fosse um bar, um café, e que ali ele começou a conhecer muitas pessoas simples também, operários, pessoas que acabavam pedindo fiado. Ele começou a ficar numa situação complicada financeiramente por causa disso. Então era sempre aquela situação de o pobre tentando ajudar o pobre, mas sem ter condições de arcar com esse tipo de bondade, vamos dizer assim. E aí, isso eu tô falando para vocês assim de uma maneira muito geral. Eu aconselho que vocês realmente peguem o texto, leiam o texto em seus pormenores, percebam
todas as situações que são colocadas nele, que são extremamente relevantes para que a gente perceba esse fio condutor da história. Mas eu quero que vocês compreendam o seguinte: quando chega o período em que Annie Ernaux começa a estudar, né, o pai a leva, existem algumas situações voltadas para a questão da mentalidade das pessoas, ou seja, olhar para a vida de alguém, nunca se comparar. Eles entendiam que a pessoa não deveria se comparar, que ela meio que deveria se conformar com as coisas que tinha. Então, existem algumas situações que ela diz, olha, inclusive eu também tinha essa mentalidade e eu nem lembro quando foi que eu deixei de ter. E quando ela diz isso, a gente já começa a entender que, de repente, essa reflexão dela a respeito sobre como é que muda essa mentalidade de uma pessoa que se sente tão inadequada, tão inferior, começa a acontecer quando ela tem acesso à escola. Porque na escola, as pessoas que eram do campo... Olá, Elaine, seja bem-vinda. As pessoas que eram do campo eram pessoas que eram depreciadas. Então, é pela sua aparência, pela sua maneira de vestir, pela sua forma de falar. Então, o preconceito era muito grande. Então, mesmo as pessoas que vinham do campo, que estavam na escola, elas procuravam, de certo modo, fazer de tudo para alcançar aquele ideal burguês de comportamento. E como os pais de Annie Ernaux eram pessoas muito simples, ela tinha vergonha, mas ao mesmo tempo uma certa culpa por ter essa vergonha. Então, quando os amigos começaram a frequentar a casa dela, os pais, eles ficavam um tanto acuados, eles próprios ficavam com medo de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa que chamasse a atenção daquelas pessoas que eles vinham que eram de uma classe social mais elevada que a deles. E aí a própria Annie Ernaux comenta que em muitas situações ela criticava o pai a respeito da forma como ele falava, principalmente, ela diz, mais que o dinheiro, o que mais causava brigas, ou seja, aquilo que mais me incomodava era a forma como ele falava. Então a gente vai percebendo que como é que esse homem, né, o pai de Annie, por exemplo, que era um homem que de certa forma tinha uma visão empreendedora, que não queria mais trabalhar na lavoura, né, que queria, dentro de um ano, ela diz assim que perto dele morrer, né, dentro de um ano, ele tinha colocado na cabeça que iria se aposentar, que iria descansar um pouco mais. Ele vinha de uma origem que ele realmente não valorizava essa questão de ser uma pessoa mais intelectualmente, vamos dizer assim, interessante, mas ele queria que ela tivesse essa vida. Então, tudo que ele até, de alguma forma, não queria viver, ele queria que a filha tivesse esse acesso. Então, o que ele fez foi favorecer, né, fazer com que ela estudasse, se concentrasse em estudar, diferentemente, por exemplo, dos seus amigos, das famílias que habitavam ali próximo à casa dele, que era em Vetot. Por quê? Porque essas pessoas, assim que chegavam no período da adolescência, já começavam a estudar e a trabalhar, ou deixavam o estudo e começavam a trabalhar. E Annie Ernaux era uma privilegiada, vamos dizer assim, porque ela só estudava. Então ele sempre dizia, mas ela é boa estudante, ela é aquilo, meio que para dar uma desculpa, uma satisfação para as pessoas. E algo que eu acho bastante interessante é o quanto eles se preocupam com a opinião alheia, com a opinião dos outros. Então eles tinham vergonha o tempo todo. Então eu vejo uma opressão muito grande em relação aos pais de Annie Ernaux, dela própria também, mas só que ela encontrou uma forma de ascender socialmente a partir dos seus estudos, da sua intelectualidade, e ela nem percebeu que estava se distanciando dos pais. Era como se eles não fizessem parte da realidade, da nova realidade. Não faziam realmente, né? Mas é como se eles tivessem totalmente separados da vida dela. Isso acabou fazendo com que eles tivessem um relacionamento mais frio, mais distante. E ela percebe que na adolescência, ela de fato, ela pouco se importava com esses laços, né? Com essa relação com os pais. Então é importante a gente ver que isso também fez parte da formação da escritora. E ela achou isso importante porque ela se viu também, como eu falei para vocês, quando ela vê essa questão da revolta dos estudantes em 1968, o que é que isso acende, o que é que isso traz para ela? Essa ideia de que, ora, eu também sou como esse estudante. Eu também tenho esses conflitos, eu também tenho uma origem que é diferente dessa, que é mais privilegiada. Né? E como é que isso interferiu no meu processo familiar, nesse meu
desenvolvimento como pessoa. Ela inclusive coloca que quando ela menos percebeu, ela entendeu que ela era uma burguesa. Ela nem assim calculou, não é, conscientemente que isso ia acontecer, mas isso acabou acontecendo. Então vamos lá. Ela coloca aqui o pai muitas vezes como um homem alegre, um homem que estava sempre brincando, conversando com as pessoas. Ela fala sobre quanto ele gostava de trabalhar, de se empenhar nas suas coisas. Ela sempre fala dele dessa forma, mas fala também que no momento em que ela estava organizando as coisas das roupas após o falecimento dele, ela encontrou uma carteira, encontrou uma foto e também um papelzinho de jornal embrulhado. A foto era de uma época em que ele trabalhava numa fábrica, ele está muito sério, sisudo, e fala também que nesse papelzinho ela era a classificação dela quando ela tinha passado na faculdade em segundo lugar. Então mostra o quanto isso era importante para ele, né? Para ele levar dentro da carteira a informação dela ter passado na faculdade. Entende-se que não à toa ele tinha muito orgulho dela, até porque ela era a única pessoa da família que tinha conseguido chegar no curso universitário. Então, assim, é um marco dentro de uma família de condições que tinham sido bem mais precárias, né? Porque as coisas tinham, de certo modo, melhorado para ele quando ele se tornou um comerciante, mas que vem de uma origem muito humilde. Sobre a questão política, a gente percebe claramente que ele nem queria ser de direita, nem queria ser de esquerda, ele achava que isso pouco interessava para quem vivia no comércio. Então a gente vê o quanto ele entendia que ele não deveria se envolver diretamente com aquelas questões. Sobre até a ida a uma biblioteca uma vez, né, que ele foi com ela para escolher um livro, ele sequer sabia escolher nada. As pessoas é que escolhiam para ele. Ele passava a maior parte do tempo, muitas vezes, em algumas situações, sem querer falar, porque ele tinha vergonha de fazer alguma coisa que chamasse a atenção e de ser recriminado, criticado por aquilo. Então, é esse o clima da família, né, de se sentir subalterno, de se sentir inferior. E a gente percebe que tudo isso pela a condição social, né, a condição deles econômica e também, principalmente, a questão da escolarização dessa família. Então, ela realmente é aquela que se destaca, que vai para a escola, que tem conhecimento e que depois começa a repudiar, né, de ter aversão àquele tipo vamos dizer assim, de vida que era tão contrário àquilo que ela estava, ao que ela estava conhecendo, né, ao que estava sendo apresentado a ela na escola. Então, a gente vê o quanto isso traz essas mudanças. Agora, vamos lá para a gente ver alguns trechos que eu separei aqui para vocês que eu acho que é bastante interessante, que diz assim: sobre as raízes e a vida burguesa, tem uma passagem que eu acho que a gente pode analisar bem, que diz: me submeti às vontades do mundo em que vivo, que se esforça para que todos se esqueçam das lembranças de uma vida com hábitos mais simples, como se fossem uma coisa de mau gosto. Então, claramente aqui, ela vai entrando nesse ritmo de querer esquecer como era a sua vida, como era essa vida simples. Fazer determinadas coisas, ter determinado comportamento era coisa de mau gosto. Eu não deveria mais ser daquela forma. Depois, sobre o pai, ela diz: ele tinha 67 anos, ao lado da minha mãe, era dono de um pequeno negócio. Ele tinha planos de se aposentar dentro de um ano. Então ela diz assim que a morte do pai foi precoce, né? Ela não esperava que o pai fosse morrer com 67 anos. Então ele é esse homem aí que chama atenção, né? Que eu falei para vocês da fotografia. Depois a gente vai perceber aqui que ela fala sobre a vergonha, a inadequação dela, né? O orgulho que ele tinha de ter esse estudo, mas que ele também não tinha nenhum interesse em fazer parte dessa vida. E outra coisa que eu acho que a gente precisa pontuar aqui nesse livro, que diz assim, ó, sobre como é que ela começa a perceber o seu processo, o seu projeto artístico, por que falar sobre o pai e por que isso seria relevante para as outras pessoas. Então eu acho bem interessante como a Annie Ernaux, ela sempre está preocupada nessa conexão com o leitor. Então, mesmo ela falando sobre situações que envolveram a vida dela, ela de alguma forma, ela representa esse sentimento coletivo. Ela quer que esse leitor também se veja dentro desse processo. Então, de repente, você pode se identificar por um ou outro
por um ou outro aspecto aqui do livro e pode inclusive se entender como sendo a própria Annie, se colocar no lugar da própria Annie, ou se colocar no lugar, por exemplo, do pai dela ou da mãe dela. Então é bem importante que a gente perceba que, apesar de ser uma história que fale dela própria, ela não se coloca ali como sendo o centro das atenções. Ela transfere para o leitor essa possibilidade de rever o seu comportamento, de perceber também a sua própria relação com o meio social no qual ele vive. Então, a obra dela é muito interessante nesse sentido. É uma linguagem simples, objetiva, a gente não vê um grande número de figuras de linguagem, não é uma linguagem rebuscada. Então, para você ter uma ideia, esse livro ele tem em torno de 72 páginas. Olá, Nininho. Valdinéia, seja bem-vinda. Ele tem 72 páginas, é um livro bem simples, assim, bem objetivo. E assim, você não... Logo termina, para vocês terem uma ideia, eu li esse livro aqui em um dia, né? Não é uma linguagem pesada. Então, eu recomendo que vocês façam a leitura e que vocês comecem a conhecer um pouco mais sobre essa escritora, né? Aqui no Brasil não é tão divulgada, né? Para vocês terem uma ideia, esse livro só foi publicado no Brasil em 2021, ou seja, é bem recente, mas assim, é importante não só conhecer esse livro, conhecer outras obras dela, para que a gente possa enriquecer, conhecer um pouco mais sobre Annie Ernaux. Lembrando que ano passado ela venceu, né, o prêmio, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto da obra dela. Ela já escreve há muito tempo. Só esse livro aqui, O Lugar, foi publicado em 1983. Veja, de 83 ele só foi publicado no Brasil em 2021. Bastante tempo. Então a gente precisa até... Que pena, né, que a gente não teve acesso aos textos, à literatura, né, às obras de Annie Ernaux antes. Mas já que chegou agora, que a gente aproveite e conheça um pouco mais sobre ela, porque vale muito a pena ter contato com essa forma diferente, né, de produzir o seu texto, né, como eu falei para vocês anteriormente sobre a questão da autoficção. Olá, mãe, boa tarde. Então, vamos lá. Então, ela diz aqui sobre o processo de escrita. Ela coloca: só há pouco percebi que escrever romance é impossível para contar a história de uma vida regida pela necessidade. Não posso assumir de saída um ponto de vista artístico, nem tentar fazer uma coisa cativante ou comovente. Vou recolher as falas, os gestos, os gostos do meu pai, os fatos mais marcantes de sua vida, todos os indícios objetivos de uma existência que também compartilhei. Então, inclusive, ela coloca... Boa tarde, Andrele. Inclusive, ela coloca que ela não... Depois desse livro que ela escreveu, ela não escreveu mais nenhum romance. Ela percebeu que ela precisava falar dela, de situações da vida dela que poderiam impactar a vida de outras pessoas, desde que essas pessoas se compreendessem também dentro do seu contexto. Então, ler uma obra de Annie Ernaux é também você entender que sociedade ela viveu, ou seja, em que período da história, né? Que os costumes, as práticas, a história, a própria sociedade, em que meio ela se formou para que ela tivesse determinadas atitudes. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, recrimina, porque a pessoa dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70 fez isso e aquilo, mas é porque você não viveu naquele tempo. De repente, se você tivesse vivido, você tivesse até práticas parecidas ou pensamentos parecidos. Então, a gente perceber que à medida que a sociedade vai evoluindo, é evidente que são outros valores que vão sendo gerados. E isso fica muito claro no texto dela, né? O quanto essa passagem do tempo e essa escrita muito atenta a ela própria dentro desse contexto diz muito a respeito não só sobre as questões pessoais dela, mas como essas questões estão também interligadas ao meio social no qual ela estava inserida. Então, é bem importante a gente prestar bastante atenção nessa parte. Então, vamos lá. O pai, sobre a questão do casamento, depois de um tempo que ela está lá na faculdade, ela acaba casando, só que casa com um burguês. O que acontece? A gente percebe nitidamente passagens do texto que mostram o quanto esse marido de Annie Ernaux, ele não tinha muito interesse em conversar com o pai dela, porque achava que o pai dela era um homem muito simples, que não tinha uma conversa inteligente. Então, ela deixa isso claramente estabelecido aqui. Para vocês terem uma ideia, depois que o sogro faleceu, ele foi até lá para o dia do enterro e no mesmo dia, à noite, ele já estava pegando um trem de volta.
A própria Annie Ernaux fica lá cuidando da casa, organizando a documentação de inventário, juntamente com a mãe, né, para prestar essa assistência. E aí ela diz que na volta, quando ela tenta organizar o filho, deixar o filho comportado para não chamar a atenção das pessoas que estão no vagão, ela se dá conta ali de que sim, ela era uma burguesa, que ela vivia agora uma realidade totalmente diferente daquela que os pais viviam. Então, sobre a questão do casamento, a gente percebe em várias passagens o quanto ele evitava contato, evitava conversar com a família, porque eram pessoas simples demais para o grau de inteligência dele, né? A gente já percebe que o cara, pelo menos passa aqui no livro, era um tanto arrogante. Então vamos ver aqui o contraste da vida simples com a ascensão social, né? Isso fica bem claro aqui no texto. O pai, é isso mesmo que eu tinha falado antes, ele faleceu em 1967, né? Ela escreve esse livro aqui, eu até anotei, eu gosto de anotar, porque ela sempre, quando termina os livros, ela coloca o início que ela começou a escrever o livro e o final. Ela começou a escrever o livro em novembro de 1982 e finalizou o livro em junho de 1983. Então, um tempo depois, ela começa a falar sobre essa experiência dela com o pai. Uma outra questão que a gente pode colocar é como ela critica também a posição dessas pessoas simples, dessas pessoas do campo, sempre dentro de uma perspectiva caricatural. Então ela coloca que os programas de televisão, por exemplo, sempre colocavam um camponês falando besteira, falando alguma coisa engraçada, todo mundo rindo, mas ela diz que ao mesmo tempo que as pessoas riam, as pessoas também não queriam se comportar ou serem daquela forma, né? Então, elas não queriam se sentir envergonhadas. Então é meio que ri da desgraça do outro, mas não querendo fazer parte daquela desgraça. E é interessante, ela faz algumas citações sobre Proust e Mauriac, que enquanto falavam da sociedade da mesma época que o pai dela viveu, era uma sociedade totalmente, ou um contexto totalmente diferente daquele que o pai dela viveu. Ela diz, meu pai vivia numa sociedade ou num ambiente medieval. Então a gente vê que eles viveram, o pai de Annie Ernaux, tanto, né, viveu ali em paralelo, no mesmo período em que Proust, em que Mauriac, que escreveram sobre essa época. No entanto, o que eles falavam, esses intelectuais falavam, era totalmente diferente do contexto que o pai dela vivia. Ou seja, a gente pode viver no mesmo período e ter experiências diferentes, né? Só a classe social já determinava uma série de discordâncias aí entre um universo e outro. E ela coloca assim, deixa eu ver essa outra parte que ela fala de Mauriac, que eu acho que foi bem interessante. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei, porque eu escrevi tanta coisa, minha gente, que vocês não têm ideia. Deixa eu ver aqui. Aqui, qualquer tentativa de desenvolver um estilo soaria como uma forma de mantê-los à distância. E aí ela queria justamente falar sobre dela mesma como memórias, porque ela não queria utilizar uma linguagem muito clássica ou escrever um romance, algo que ficasse um tanto ficcional e não tão próximo da realidade. Annie Ernaux, ela deu uma entrevista à revista Marie Claire em junho de 2021, e eu separei uma partezinha que eu acho bem interessante. Ela diz assim, eu tinha acabado de me tornar professora quando fui visitar meus pais, que eram donos de um café, Épicerie, num bairro popular em Yvetot, na Normandia. Fazia 3 anos que eu tinha saído de casa e queria me apresentar meu primeiro filho. No dia seguinte à minha chegada, meu pai teve um infarto e morreu 3 dias depois. Isso foi muito violento para mim. Não só porque eu não esperava, pois ele não era velho, ele tinha 67 anos, mas sobretudo pela impressão de que nós tínhamos nos separado tanto um do outro desde minha adolescência, que isso colocou toda a minha vida em questão. Tive a sensação de que tinha mudado de mundo sem que pudesse evitar. Então, veja que ela falando sobre... que o que ela fala aqui é o que ela coloca no livro Lugar, né? Ela fala sobre como é que ela conseguiu, mesmo sem perceber, se distanciar tanto dos pais, né? Desse pai dela. É como se desde a adolescência, quando ela tivesse entrado nesse mundo da intelectualidade, né?
tido esse contato com o mundo burguês, ela tivesse tanta vergonha das suas origens, que ela fez de tudo para se aproximar o máximo possível dessa outra realidade. E isso fez com que ela causasse essa separação toda em relação aos pais. Quando isso vem à tona? Quando ele morre. Quando ele morre, ela começa a pensar, como é que isso aconteceu? Como é que eu me tornei burguesa? Como é que eu me distanciei tanto disso? Então, o livro ele gira muito em torno dessa situação. E aquela parte que eu falei para vocês sobre Proust, que é um intelectual francês, e escritor, e Mauriac, ela diz assim: não consigo acreditar que eles se referem à mesma época em que meu pai era criança. O ambiente em que meu pai vivia era medieval, Então, falando aqui sobre essa situação. Então, ela coloca: meu pai era alegre e brincalhão, sempre com 1000 histórias para contar. E fala também que o pai foi considerado um herói na época da guerra, porque ele ficava fazendo longas caminhadas, levando mantimentos para as pessoas da cidade. E ela coloca que, deixa eu ver aqui, foi trabalhar na fábrica, conheceu a mãe, essa parte toda eu falei para vocês. Bom, sobre essa situação de inferioridade, a gente percebe claramente aqui, quando as amigas iam frequentar a casa dela, que ele ficava o tempo todo mais assim calado, com medo de falar alguma bobagem e fazer com que ela ficasse com vergonha. E ele tinha, sim, muito orgulho, apesar de ele não querer viver dentro daquela situação que era totalmente burguesa, ele apoiava a filha, Ele fez de tudo para que ela realmente conseguisse ascender. Então, já no finalzinho do livro, tem uma situação aqui que eu quero só pra gente finalizar, que eu acho bem importante, que é sobre o fato de que ela está vai num supermercado, tem um caixa, e ela vai passar umas compras e ela vê uma ex-aluna dela. Aí essa ex-aluna vai e diz a ela, assim, ela pergunta: você gosta daqui? E a aluna vai e diz assim: sim. Aí acaba dizendo para ela: aquela ida lá para a escola técnica não deu certo. Ela diz: olha, eu nem tinha me lembrado que essa aluna tinha um curso na escola técnica. Eu acho que ali é um ponto que ela liga sobre a questão de que muitas vezes, essa menina estava lá trabalhando no caixa, ela teve uma oportunidade até de ir para uma faculdade, mas de repente pelas condições de sobrevivência, ela acabou tendo que ir trabalhar. Então, eu vejo aqui que às vezes as pessoas elas têm ou não têm oportunidades, ou vivem ou não vivem determinadas coisas que querem viver, como por exemplo, antes desse episódio, ela dizer que gostava de escrever, mas ela vivia muitas vezes corrigindo provas, corrigindo redações, escrevendo textos, vamos dizer assim, mais formais para a faculdade, porque era isso que ela ganhava, era com isso que ela ganhava dinheiro. E aí a gente vê a menina lá no caixa, era com isso que ela ganhava dinheiro. O pai, de repente, ali trabalhando como um homem do campo, depois ele começa a ter a sua mercearia, era com isso que ele ganhava dinheiro. Então, em outras palavras, ela diz que muitas vezes não são todas as pessoas que têm a oportunidade de viverem da sua paixão, de fazerem aquilo que elas realmente querem. Muitas vezes elas, por circunstâncias da vida, pela sua condição social, elas são sim levadas a ter uma vida que de repente não é essa burguesa sonhada, inimaginável. Então, o livro é muito bom. Eu recomendo que vocês façam a leitura dele. É um livro curto, como eu falei, bem assim, simples, uma linguagem bastante simples, no instante termina. E tem muito a nos dizer, Apesar dela usar essa linguagem até um pouco neutra, mais concisa, mais objetiva. Não é um livro cheio de sentimentos exacerbados, a gente não percebe isso. É um livro assim que faz a gente refletir sobre as nossas origens, sobre a nossa relação com o mundo no qual a gente vive, essas mudanças pelas quais a gente vai passando, essas relações que a gente tem, Enfim, são mundos diferentes e informações diferentes. Então, eu recomendo bastante que vocês façam a leitura desse livro e conheçam a obra de Annie Ernaux. Como eu já tinha falado, eu já tinha feito uma live sobre O Acontecimento, que é um outro livro dela. Gostei também muito desse, que é O Lugar, então recomendo. E assim, é uma forma diferente de escrever, Essa questão da autoficção é algo muito novo, Pena que ela só chegou
no mercado do livro assim no Brasil em 2021 com o Lugar. Ela já vem publicando há décadas, né? Hoje ela está com 82 anos, ganhou aí o Prêmio Nobel, né? Continua com sua produção, uma mulher inteligentíssima, né? Muito, vamos dizer assim, eu acho que ela é muito empoderada no sentido assim de falar sobre suas próprias questões de uma forma muito valente, né? Ela é uma mulher que ela não fica com medo de julgamentos, ela coloca se ela errou, se ela foi egoísta, né? Admitir que teve vergonha dos pais, admitir que sentia culpa por isso, que nem percebeu que estava sendo de certo modo até hostil com o próprio pai. Isso de alguma forma gera uma culpa, né? No momento que ele morre, que ela percebe que, nossa, eu não estava esperando por isso, foi de repente, isso faz com que ela comece a resgatar essa história, resgatar essas origens, a perceber esses choques culturais, né? Daquele que não teve acesso ou que à escolarização, aquele que tem uma vida mais simples em detrimento daquele que conseguiu alcançar um outro status ou ascender socialmente através do mundo acadêmico. Então são mundos diferentes que ela contrapõe ali, mas dentro dessa sociedade muito preconceituosa, né? Que colocava um peso muito grande em relação às pessoas que vinham do campo. Então, eu quero convidar vocês, né? A gente finaliza aqui, tem muita coisa interessante, eu não falei tudo sobre o livro, então leiam para que vocês possam conhecer mais sobre essa história maravilhosa, né? Que é sobre o livro O Lugar, de Annie Ernaux. E eu quero convidá-las para estarem comigo amanhã, às 19 horas. Eu vou estar aqui, mais uma vez, para a gente fazer a leitura coletiva do conto Baleia, né? De Graciliano Ramos. A gente vai agora para uma outra esfera aí, falar um pouquinho sobre esse período de produção regionalista na literatura brasileira. Então a gente vai ler o conto, vai fazer algumas considerações a respeito dele. Quem faz parte já do grupo, que está no Telegram ou no grupo do WhatsApp, eu já disponibilizei o link onde tem o conto, vocês podem ler previamente, para que a gente possa conversar sobre. Ainda hoje é esse preconceito. É verdade, Elaine, infelizmente ainda existe bastante preconceito em relação às pessoas que vêm do campo, não é? Que até uma pessoa que não vem do campo, mas se tiver pouca escolaridade, ela também passa por esse tipo de preconceito. Isso acaba inibindo até aquela pessoa de pensar em algo um pouco melhor para ela. Veja que nesse livro, interessante como ela coloca que eles tinham uma mentalidade de meio que se conforme com o que você tem, não se compare, não olhe o que os outros têm a mais do que você, né? Tudo isso vem desse sentimento que você vai se recolhendo, porque você é tantas vezes apontado, né, alvo do preconceito, que você não sente essa liberdade de transitar, vamos dizer assim, na sua própria sociedade ali, de uma maneira igualitária. Então, isso realmente gera um desconforto muito grande e a pessoa acaba se inibindo, né, de ir em busca até de outras coisas. Ela acha que ela não merece ou que ela vai viver daquele jeito, que não existem oportunidades para ela. Então, infelizmente, isso ainda acontece. Por isso que eu digo que o livro, veja, ela fala aí o pai morreu em 1967, né? Faz bastante tempo que ele faleceu. Mas sempre falo, olha, a literatura, o texto, a produção, ela sempre tem algo que causa um impacto e eu vejo como algo atemporal. Independente da época em que você esteja lendo, você sempre vai buscar relações ali com o seu contexto atual. Então, é muito importante a gente refletir sobre essas questões e fazer as pessoas refletirem sobre isso, né? Eu acho bem interessante isso aí. Então, assim, gente, amanhã às 19 horas eu vou estar participando aqui com vocês, mais uma vez, vai ser Baleia. A gente vai falar um pouquinho sobre essa literatura regionalista, falar sobre o conto. O conto a gente vai ler coletivamente e depois a gente vai fazer algumas considerações. Então, às 19 horas eu estou aguardando por todos vocês. Agora, o novo quadro aqui do perfil, que se chama Quinta Eu Te Conto. Então, todas as quintas-feiras a gente vai fazer essa leitura coletiva de um conto. Quem tiver sugestões, pode enviar. Lembrando que quem enviou essa sugestão de conto foi a professora Elaine, né, que foi Baleia. Eu achei bem legal, eu amo demais esse texto, particularmente. E assim, o nosso objetivo é realmente aumentar a nossa comunidade leitora. Então, compartilhem, curtam esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e se sintam realmente motivadas
a lerem cada vez mais. Então, gente, obrigada. Até amanhã às 19 horas. Beijo para todos vocês. E na próxima quarta literária, nós vamos analisar o livro Em Busca de Mim, que é de Viola Davis. Então, vamos conhecer um pouco, já é uma biografia, né? Texto literário é uma biografia. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa grande atriz, né, de Hollywood, que tem sim alguns fatos da vida dela que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até amanhã.